Atualmente, a cidade de Cruzeiro do Sul apresentou um aumento em síndromes gripais em Cruzeiro do Sul. No Hospital Regional do Juruá, 6 pessoas estão internadas. Eu vou conversar agora com o pediatra Rondinei Brito. Eu vou falar um pouco para a gente, desses casos, que muitas pessoas já foram acometidas aqui em Cruzeiro do Sul, mas que nessa última semana houve uma redução. Isso mesmo, Deli. A gente já conhece o comportamento desse vírus, tá? Todos os anos nós temos período sazonal, então esse vírus ele acomete principalmente as crianças do nascimento até os 2 anos de idade, com a janela de gravidade, principalmente para aquelas crianças que tiveram histórico de prematuridade, doença pulmonar, doença cardiológica, doença neurológica, são as crianças que têm a faixa etária de maior risco, tá? Então, o período sazonal desse vírus, ele, na nossa região amazônica, ele vai de fevereiro a junho, tá? Então, a gente observou que no mês de maio, começo do mês de maio, final de abril, a gente começou a observar um aumento da incidência de crianças internadas no hospital com síndrome gripal. Não só crianças, mas adultos também, né? Então, a gente tem vários relatos de adultos que foram acometidos por essa gripe e que tiveram uma experiência muito ruim, né? Então a gente observa que tem pessoas que até relatam que é pior do que Covid, que é pior do que malária, que é pior do que outras doenças comuns à nossa região, e isso é bem verdade. Então a gente observa também que nas crianças o comportamento viral ele se manifesta de forma igual. Então a gente tem a faixa etária de risco, que são os pacientes prematuros, né? São a nossa população que a gente demanda maior cuidado. Então, no hospital realmente tem cerca de 6 crianças internadas. Na semana passada nós tínhamos 15 crianças internadas com síndrome gripal, então a gente estava com a enfermaria lotada, tá? Então a gente começa nessa semana, no começo da semana corrente, já começar a fazer essa evasão desses pacientes, porque a gente tem que tomar muito cuidado com os critérios de alta desse paciente, né? Por ser um vírus traiçoeiro, que tem uma predileção pelo brônquio terminal, então ele gosta de pegar a parte pulmonar mais distal, que anatomicamente é mais fina, então ele tem essa grande armadilha, né? Que às vezes a gente pode cair. Então a gente prefere pela internação prolongada desses pacientes para poder fazer esse protocolo de tratamento. Agora, doutor, qual seriam as medidas de prevenção que os pais podem estar adotando com as crianças? Então, as medidas de prevenção são as medidas amplamente vinculadas na mídia, né? Então, cuidado com a lavagem frequente das mãos, uso do álcool em gel. A gente observa que o vírus em determinadas superfícies, por exemplo, em superfície de metal, ele pode durar até 24 horas. Então, cuidado com carrinhos de supermercado, com onde você vai estar colocando a mão, tá? Ter esse cuidado de lavagem frequente das mãos, o uso do álcool em gel, o uso da máscara. Se o seu filho tiver sintomas gripais, de preferência não frequentar a creche, não frequentar a escola, tá? Se o seu filho tiver histórico de prematuridade, saiu da maternidade, tenha o cuidado de visitas domiciliares, andar em locais fechados, com circulação de pessoas, e a gente dá exemplo, por exemplo, de igrejas, de festas com aglomeração de pessoas. Então são esses principalmente os cuidados de prevenção do vírus, tá? E aí a gente deixa um adendo justamente para aqueles papais e mamães que tiveram filho na maternidade. Se o seu filho tem histórico de prematuridade, ele tem direito a uma vacina chamada Polivizumab, que é um anticorpo monoclonal, que é uma vacina específica para prevenção do vírus sincicial respiratório. Então, as crianças prematuras têm indicação dessa vacina, então procure o pediatra de sua confiança para ele poder estar fazendo o laudo e poder estar indicando para o seu filho tomar essa vacina. Doutor, também teve registro de óbito de uma criança que também seria com síndrome respiratória? Sim, infelizmente nós tivemos, tá? Ao meu ver, é considerado um sucesso o protocolo de tratamento de síndrome gripal e síndrome respiratória causado por VSR no Hospital do Juruá, tá? Então, o Hospital do Juruá ele é uma referência da região. Para vocês terem uma ideia, em Rio Branco nós tivemos 8 óbitos, cerca de 8 óbitos no ano passado, em contrapartida nós tivemos 1 óbito no ano passado aqui. Esse ano nós tivemos 1 óbito também, tá? Em compensação, foi uma criança que já chegou em uma franca síndrome respiratória, uma criança que já teve necessidade de intubação logo de imediato, então a gente não teve o tempo específico, o tempo hábil para poder fazer as medidas que a gente geralmente adota. Mas, graças a Deus, com a bênção dele, a gente tem conseguido sim salvar crianças, a gente tem conseguido devolver essas crianças com certa tranquilidade para o seio familiar.